Vamos lá, pessoal, vídeo 6 sobre regime jurídico. Vídeo 6, deixa eu ver se eu abro aqui, maldito. Beleza, vamos lá então. Nós paramos então na linha D, vamos agora para a linha E. Inclusive esse tema é um tema que está na crista da onda, está sendo muito discutido atualmente por conta da crise provocada pela Covid-19 em relação às contas públicas, tá? Tramita no STF, tramita no Congresso Nacional, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que é apelidar, acho que é PEC da emergência, alguma coisa assim, onde existe uma previsão ali de redução de salários de servidores públicos. Vamos lá entender, é um tema interessante que desperta muitas paixões. Vamos lá. Irredutibilidade de vencimentos e direitos trabalhistas. Artigo 37.15 da CF. Tá? Isso é aplicado para os servidores públicos estatutários. E os empregados públicos CLT? Os empregados públicos CLT, aplica-se o artigo 7º, 6 da CF. Beleza? Em relação ao 37.15, o 37.15 é voltado para o servidor público estatutário. Esse 37.15 nos remete ao 39, parágrafo 3º. Beleza? Então, vamos pegar aqui a Constituição para ficar um pouco mais claro. 37. Beleza, 37. 37.15, tá? É isso especificamente que eu quero falar com vocês. Os subsídios vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos, ressalvado o disposto nos incisos 16 e 14, inciso 11 e 14 desse artigo, e blá, 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 tá? Não poderão ser reduzidos, então são irredutíveis a priori, tirando essas ressalvas aqui, e depois vocês olham lá, não sei questão de tributária, depois vocês analisam lá especificamente. Em nenhum desses casos de ressalva existe a possibilidade de redução de salário dos servidores por conta de crise econômica, tá? Só para enfatizar. Então, os salários, os vencimentos, subsídios, entenda-se, salários, dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis. Então, essa é a chamada irredutibilidade de vencimentos e direitos trabalhistas. Beleza. Tá? Qual que é a problemática que envolve essa questão? Primeiro, a Lei Complementar 101 de 2000. Essa é a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal. Lá no artigo 23, parágrafos 1º e parágrafos seguintes, existe uma possibilidade de redução de carga horária e de salários, tá? Então, no caso do inciso 1º, parágrafo 3º do 69 da CF, leiam lá, o objetivo poderá ser alcançado, que é o objetivo estabelecido aqui no caput. Vamos ler o caput, vai. Se a despesa total com pessoal do poder ou órgão referido no artigo 20 ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes. Isso aqui é o seguinte, tá? Existe um limite de gasto com folha de pagamento para a administração. E esses limites são estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101, Lei Complementar 101. Se passar desses limites, tem que cortar. É o que prevê a lei, tá? Então, no caso do inciso 1º, parágrafo 3º do 69 da CF, esse objetivo de corte de gastos poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos ou funções, tá? Como pela redução dos valores eles atribuídos. O que é 169, parágrafo 3º 1? Vamos lá. Na Constituição, tá? 169, parágrafo 3º 1. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, Estados, Municípios, DF,
não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101. Tá? Então, o artigo 169. Parágrafo, nós vimos ali, qual que é mesmo que eu estou falando? O artigo 169, parágrafo 3º 1, né? 69, parágrafo 3º 1. 69, parágrafo 3º 1. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base nesse artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, União, Estados e Municípios DF adotarão as seguintes providências, tá? Redução em pelo menos 20% da despesa em cargo de comissão e função de confiança, tá? Então, para cumprir essa finalidade, o que a lei complementar nos diz aqui, tá? A lei complementar nos diz que, no caso do inciso 1º, parágrafo 3º 69, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção desses cargos de comissão ou funções, quanto pela redução dos valores a eles atribuídos, tá? Esse parágrafo ele se refere especificamente aos cargos em comissão e funções de confiança. Então, não precisa extinguir esses cargos. Pode reduzir o salário deles. Tá? Parágrafo 2º. É facultado, da Lei Complementar 101, tá, gente? Que é a LRF. Parágrafo 2º. É facultada a redução temporária de jornada com adequação dos vencimentos à nova carga horária. Esse parágrafo 2º, ele se refere aos cargos públicos efetivos. E é exatamente isso que a emenda complementar da urgência agora, da emergência, ela quer fazer. Ela quer reduzir, tá, a redução temporária de jornada com também redução de vencimentos. É isso que ela quer fazer. Tá? Então, ou seja, essa emenda constitucional que está tramitando no Congresso, já existia essa previsão lá na LRF, que é a Lei Complementar 101. Porém, tem um STF no meio do caminho. No meio do caminho, tem um STF. Foi ajuizado no STF, ADI 2238 do DF, e lá foi dada uma medida cautelar, ou seja, não está completo o julgamento ainda. E nessa medida cautelar, olha o que aconteceu. Foram suspensas, tá? Esses artigos da LRF que a gente falou. Ó, o artigo 23, parágrafos 1º e 2º, a competência cometida à lei complementar pelo parágrafo 3º do 169 está limitada às providências nele indicadas, o que não foi observado, ocorrendo inclusive ofensa ao princípio da irredutibilidade de subsídios. Medida cautelar deferida para suspender, no parágrafo 1º do artigo 23, a expressão quanto pela redução dos valores e integralmente a eficácia do parágrafo 2º da LRF. Ou seja, pessoal, esses dois parágrafos que permitem a redução de salários de servidores públicos, na LRF, na Lei de Responsabilidade Fiscal, eles estão suspensos por ordem do STF. Ordem em uma medida cautelar. Ou seja, tudo pode mudar. Tá? Beleza? Qual que é o entendimento do STF? E aqui é importante trazer uma certa tradição que o STF vem decidindo. Lá no tema 41 do STF, vocês podem colher o seguinte, que ele diz o seguinte, ó, não há direito adquirido a regime jurídico, é um entendimento já consolidado no STF, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Ou seja, o STF ele vem já formando uma tradição de decisão no sentido de que a irredutibilidade dos vencimentos, dos salários dos servidores, é uma dimensão do próprio direito adquirido. Sendo uma dimensão do próprio direito adquirido, isso é uma cláusula pétrea, tá? Se é uma cláusula pétrea, nem por emenda constitucional é possível a redução de salários de servidores, tá? Ou seja, há uma jurisprudência no STF de que a irredutibilidade dos vencimentos é uma dimensão do direito adquirido,
que é uma cláusula pétrea, está lá no artigo 5º, e representa um imperativo de estabilidade financeira do trabalhador. A questão é saber se o STF vai manter essa jurisprudência que vem sendo consolidada. Ou seja, pessoal, o tema da irredutibilidade de salários dos servidores, por enquanto, até ontem, à meia-noite, havia um entendimento de que o STF não concorda com essa redução. Tá? Não concorda com essa redução. Porém, esse tipo de redução ainda não foi feito via emenda constitucional. É o que está acontecendo agora no Congresso. Se for aprovada essa emenda constitucional autorizando a redução de salários e a redução de carga horária de servidores, sinceramente, pessoal, eu não sei o que vai acontecer. Isso provavelmente vai ser judicializado, as associações de servidores levarão isso ao STF, e sinceramente não sei como o STF vai decidir. Existe sim uma jurisprudência no sentido de que a irredutibilidade de vencimentos é uma dimensão do direito adquirido, consequentemente uma cláusula pétrea. Se é cláusula pétrea, não pode ser alterado nem por emenda. Se vai vingar essa interpretação, sabe lá Deus. Beleza? Volto em seguida.